Mabuhay, aqui é o Flávio Gaveloski, seja novamente muito bem-vindo. Na nossa aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre turmas específicas para mulheres no combate, de uma maneira geral, mulheres no combate. Então é comum alguns alunos, sejam namorados, maridos, companheiros, enfim, de mulheres virem perguntar sobre essas turmas, não necessariamente por conta deles, mas às vezes elas querem saber, elas pedem para perguntar, ou até mesmo essas mulheres vêm perguntar sobre turmas específicas para mulheres dentro do combate. Se tem uma turma ali reservada, seja uma turma independente do período, mas se tem aquela turma que é voltada exclusivamente para mulheres no combate. E assim, não vou dizer que não existe a nível Brasil, tá? Pode ser que tenha em algum lugar, mas assim, não é a ideia, não é o foco. E o porquê disso? Algumas mulheres treinam outras modalidades que possuem essas turmas exclusivas e algumas por questões de receio, vergonha, medo, timidez, enfim, existem diversos motivos pelas quais uma mulher gostaria de treinar apenas com outra mulher e tá tudo bem com isso, tá? Porém, a nossa visão dentro do combate é um pouquinho diferente quando a questão principal é a sua segurança. Você gostando ou não, você concordando ou não, diferenças de biotipo entre homens e mulheres são diferentes. E essas diferenças sim são relevantes quando se trata da sua segurança. Dentro de um esporte, isso já faz diferença. Então imagina numa situação hostil. Então você treinar apenas com mulheres, embora você possa sim desenvolver a técnica, desenvolver habilidades, só que isso vai chegar em um determinado teto, certo? E onde a maioria das agressões tende a ser, não quer dizer que é exatamente uma regra, mas tende a ser assim, onde a maioria das agressões por mulheres são causadas por outros homens. Eu não sei exatamente quanto a mais mas assim, é muito comum a gente ouvir falar de uma mulher que foi agredida por um outro homem, ainda mais se a gente for levar para os lados ali dos casais, por exemplo, onde o marido, o namorado, a esposa, enfim, atacou a companheira, a mulher, a namorada, a pessoa que convive com ele, enfim, às vezes pode ser mãe, irmã, e por aí vai. Então assim, você ter que lidar com uma situação onde você vai ter que lutar, ter que se defender de um agressor possivelmente maior, possivelmente mais forte, é muito grande. Então isso é meio que um anticombate, por assim dizer, ter uma turma específica, deixar, impedir que as mulheres treinem com outros homens, é uma coisa meio que anticombate. É claro, não tem como a gente generalizar esse negócio e falar não é possível ser feito, não vamos fazer, porque isso é um absurdo. Claro, em alguns casos específicos, se for realmente uma necessidade, a gente vai adaptar isso de alguma forma, mas que isso não prejudique o treinamento dessas pessoas. Porque, como eu disse, essa diferença em questões de treinamento é relevante. Não é à toa que em modalidades competitivas existem essas separações de categorias, peso, sexo, idade, enfim, porque tudo isso acaba gerando essa relevância na competição, certo? E se isso gera essa diferença na competição, imagina em um ambiente hostil onde se vale de tudo e absolutamente tudo. Não é tipo vale tudo que não vale tudo, que é tipo, não pode morder, não pode dedo nos olhos, não pode chutar o genital, enfim, não, é tudo mesmo, desde você arrancar a traqueia da outra pessoa, dar facada, tiro, bater com a cabeça da pessoa no meio fio e por aí vai. Então assim, é necessário, pelo menos nem que fosse de vez em quando, tá? Pode até ser que tenha ali, talvez duas mulheres que treinam juntas, certo? De fato, seja numa aula particular, seja numa turma, às vezes porque elas fazem no mesmo horário e treinam ali juntas, tá tudo bem, mas é importante que pelo menos de vez em quando elas tenham contato com outras pessoas, para que elas sintam essa diferença na questão do conflito, porque ela vai perceber, principalmente se ela for fazer algum tipo de movimentação, algum tipo de técnica, defesa, apressamento, imobilização, contra-ataque, ou enfim, qualquer outro movimento, ela vai sentir essa diferença com uma outra
pessoa, né? Vai ser um movimento talvez ou mais rápido ou mais forte, ou às vezes os dois, depende aí de pessoa para pessoa, certo? Às vezes o próprio volume já pode, né, atrapalhar, às vezes tem um homem que ele é muito maior, muito mais forte, já vai sentir essa diferença brutal, certo? É claro, e aí entra a parte dos homens onde eles têm que ser cooperativos também. Eu não digo cooperativos no aliviar, e sim pelo contrário. Outra coisa que também é comum quando uma mulher normalmente entra no treinamento é onde os homens eles se sentem um pouco, não diria intimidados, mas um pouco coagidos a querer fazer a movimentação técnica como deveria ser feita. Às vezes eles querem pegar um pouco mais leve, querem ir um pouco mais devagar, e tá tudo bem com isso, porque eu entendo o lado de ele não querer machucar o coleguinha de treino, afinal o coleguinha de treino morto não treina, mas ele precisa entender também que isso faz parte da segurança da pessoa do outro lado. E se ele pegar muito leve, pode ter certeza que isso vai prejudicar o treinamento a longo prazo, porque a pessoa do outro lado, no caso o inimigo, o agressor, não vai pegar leve, tá? Eu não tô dizendo que é pra você sair metendo porrada na sua colega de treino, tá? Mas assim, é manter o treinamento nivelado. Não adianta deixar nos dois extremos, não adianta, né, as mulheres treinarem somente com mulheres se na prática elas não vão enfrentar apenas mulheres. Se a gente fala isso num ambiente esportivo, aí tudo bem. Se a sua categoria te faz competir apenas com mulheres, aí faz sentido você treinar apenas com mulheres, ou se é uma categoria mista talvez, e aí você vai treinar com mulheres e homens, aí também faz sentido você treinar com mulheres e homens. E se você é homem e só vai competir com homens, então também faz sentido. Mas se para sua situação, no caso, defesa pessoal, autopreservação, ciência de proteção, nessa realidade não é essa, você não vai enfrentar apenas a mesma pessoa do mesmo sexo, então é importante sim você treinar com pessoas diferentes, tá? Então, pessoas mais baixas, mais magras, mais gordas, mais, sei lá, flexíveis, não flexíveis e por aí vai, perfeito? E também, né, aquele outro extremo de, sei lá, um colega de treino, por exemplo, do sexo oposto também, ou pegar muito leve ou pegar também muito pesado, certo? Tem que manter o nível do treinamento, perfeito? Então, um forte abraço, até amanhã, Mabuhay!